Aí, pessoal, tá gravando então? Estamos aí na aula de Direito Empresarial, né? Nossa segunda aula de falências e recuperação de empresa, do dia 24 de agosto de 2020, no ano da pandemia. Ai. Bom, pessoal, então a nossa matéria é Direito Falimentar e a gente precisa, então, estudar os institutos da lei de falência, né? Nosso objetivo aí é estudar os institutos da lei de falência. Pessoal, eu vou colocar mudo para todo mundo, porque fica fazendo barulho e acaba atrapalhando um pouquinho. Mas fiquem à vontade aí em ligar o microfone a hora que vocês quiserem para conversar. Eu só vou deixar mudo de todos aqui, porque senão fica fazendo barulho e acaba tirando um pouquinho a nossa concentração. Bom, pessoal, então nosso objetivo aí é estudar os institutos da lei de falência, que é justamente essa lei 11.101 de 2005, né, conforme está compartilhado aí na tela de vocês, né? Lei 11.101 de 2005. Pessoal, e aí, bem rapidinho, né, algumas características, algumas curiosidades, na verdade, sobre essa lei de falência, a Lei 11.101 de 2005. Pessoal, essa, na verdade, é a terceira lei de falências postas pelo Estado brasileiro, né, no direito brasileiro. A primeira, na verdade, não foi propriamente uma lei própria, exclusiva, né, especial de falência. Na verdade, a primeira normativa que nós tivemos aqui no Brasil sobre o direito falimentar, ele foi uma parte do Código Comercial de 1850, mais precisamente o livro 3, né, do Código Comercial de 1850. Só que ele também não falava em falência, né? Ele usava uma terminologia bem mais direta, né? Uma terminologia bem mais forte aí. O Código Comercial de 1850 falava em das quebras, né? Das quebras do comércio, das quebras do comércio. E essa foi, então, a nossa primeira legislação a respeito da quebra, né? Da falência de uma empresa. E essa terminologia usada pelo Código Comercial de 1850, né? Das quebras aí, né? Não é mais uma terminologia técnica, que pegou e está aí no dia a dia, né? No dia a dia. A galera aí no dia a dia usa ainda o termo das quebras, né? Quebra da empresa. A gente aqui na faculdade de Direito, como operador do direito, não podemos falar das quebras, porque existe o nome técnico que é falência, né? Mas é a terminologia usada. Pessoal, essa normativa do Código Comercial de 1850, ela foi revogada, né, no tocante à falência, ela foi revogada na década de 1940, né, quando nós tivemos, então, a edição de uma lei própria, uma lei específica sobre falências no direito brasileiro, né? E essa lei de 1940, da década de 40, ela perdurou, né, vigente no nosso ordenamento jurídico, até que ela foi, então, revogada pela atual lei de falência, que é a Lei 11.101 de 2005. Né? Por isso que eu falei para vocês que nós estamos agora, né, na terceira normativa, na terceira legislação sobre direito falimentar. Primeiro foi o Código Comercial de 1850, segunda foi a Lei de Falência da década de 40 e agora, então, a Lei 11.101 de 2005. Né? Não é tão nova assim, né? Não é tão nova assim, mas o costume, né, acaba com que falemos aí nova Lei de Falência. Né? Mas não é tão nova assim, ela é de 2005. Eu já estava na faculdade, né? Estava na faculdade aí. Se eu não me engano, quarto ano da faculdade. Bom, e essa lei, pessoal, ela trouxe algumas inovações muito interessantes que, claro, a gente vai estudar aí ao longo do curso inteiro, né? Ao longo do semestre inteiro. Mas é importante, desde logo, algumas observações. A primeira observação, eu acredito que eu já tenha falado isso aí na aula passada, é que essa lei de falência, ela constitui-se em um microsistema jurídico, né? Ela é um microsistema jurídico. Por quê?
Porque toda a normativa a respeito do direito falimentar, da falência, da recuperação de empresa, está nessa lei. E, consequentemente, essa lei, ela traz disposições sobre vários e diversos ramos do direito. Ela traz disposições sobre direito empresarial, ela traz disposições sobre direito civil, ela traz disposições sobre processo civil, ela traz disposições até sobre direito penal, que são os famosos crimes falimentares do artigo 170 e seguintes dessa lei. E como essa lei, então, ela traz disposições a respeito dos mais variados ramos do direito que se interrelacionam entre si e com o direito falimentar, com a falência, é que ela recebe aí o nome de microsistema jurídico, né? Eu costumo brincar que microsistema jurídico é um nome bonito de salada mista, né? Porque essa norma é uma verdadeira salada mista ao trazer disposições aí pertinentes, então, sobre os mais diversos ramos do direito. Pessoal, e sendo, portanto, uma lei que forma um microsistema jurídico e traz todas as disposições pertinentes ao direito falimentar, pode ser, eventualmente, que haja algum conflito normativo, uma antinomia dessa lei em relação a outras normas do ordenamento jurídico. Por exemplo, principalmente o Código Civil, o Código de Processo Civil e o Código Penal. E aí, né, a gente tem que ter em mente as formas de solução de antinomias. Porque se a gente tem um conflito normativo em que dois diplomas normativos diferentes tratam a mesma matéria de forma diferente, a gente precisa, então, ter em mente as formas de conflitos normativos, né, a forma de solução de antinomias, para conseguir optar em qual norma nós iremos basear, né, para obter uma solução daquele caso concreto, daquele conflito em concreto. E, pessoal, das três formas de solução de antinomias, que são critério da superioridade, critério da especialidade e critério cronológico, nós, na lei de falência, nos valemos sempre do segundo, né, do critério, então, da especialidade. Porque a lei de falência, em matéria falimentar, em processo de falência, ela é norma especial. Ela é norma especial. E sendo norma especial, ela sempre prepondera sobre as normas gerais. Sobre as normas gerais. Sendo assim, pessoal, se houver algum conflito entre a lei de falência e os demais diplomas normativos, como Código Civil, como Código de Processo Civil, como Código Penal até, se é matéria de falência, se é processo de falência, a gente vai aplicar sempre as disposições da lei de falência, ainda que diversas ao Código Civil, ao Código de Processo Civil e ao Código Penal. Por um lado, isso facilita a nossa vida, porque se a gente precisar aí de alguma disposição sobre falência, a gente vai beber da fonte que é a lei de falência e resolve o problema, direto na lei de falência. Por um lado, portanto, é bom, facilita. Mas, por outro lado, é um complicador também, né? Por outro lado, é um complicador, né? Já dizia aí, né, os grandes filósofos mamonas assassinas, né? É uma faca de dois legumes, né? É uma faca de dois legumes. Por outro lado, é complicado aí. Por quê? Porque, veja, você pode até saber o Código Civil, você pode até saber o Código de Processo Civil, você pode até saber o Código Penal, mas, na verdade, essas disposições gerais desses códigos não vão se aplicar à lei de falência. Ainda mais se a lei de falência tiver uma disposição diferente. E aí, se porventura isso cai numa prova, né, de concurso, de OAB, específica sobre direito falimentar, uma questão de direito falimentar,
E se você não sabe que a lei de falência tem uma disposição específica naquele tocante, você vai acabar assinalando a resposta, seguindo aí as disposições das normas gerais, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal. E com isso, não está errado o geral, mas está errado para a questão de falência. E você vai acabar errando essa questão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. A lei de falência, sendo uma norma especial, ela prepondera sobre a geral. E ainda que ela diga algo diferente das normas gerais. E se ela falar algo diferente, você vai ter que responder a isso com base na lei de falência, pelo critério da especialidade, né? Com isso, gente, questão de falência só acaba acertando o cara que estudou, né? O cara que estudou especificamente falência. Se ele não estudou especificamente falência e vai para uma prova, a chance dele responder as questões de falência com base no conhecimento geral do Código Civil, do Processo Civil, do Penal, é muito grande. E, consequentemente, a chance dele vir a errar a questão também é muito grande. Afinal, se é para perguntar o que é igual, nem precisa fazer a pergunta sobre falência. E se é para perguntar sobre falência, você não vai perguntar o que é igual, você vai perguntar o que é diferente, para, de fato, selecionar a pessoa que estudou a matéria falimentar daquela, né, que não estudou a matéria falimentar, separando o joio do trigo. Então, fica essa observação aí, pessoal, uma observação inicial muito importante, né? A Lei de Falência 11.101 de 2005, ela é um microsistema jurídico e, como tal, ela traz disposições de vários ramos do direito e, havendo conflito entre ela e esses demais ramos do direito, ou esses demais diplomas normativos, prepondera sempre a Lei de Falência pelo critério da especialidade. Bom, a segunda coisa que a gente precisa comentar a respeito dessa lei de falência, né, ou da, abre aspas, nova lei de falência, a 11.101 de 2005, é que ela trouxe também institutos novos. A legislação anterior, né, a lei aí de falência da década de 40, ela trazia apenas 2 institutos, né, que era a falência, como é óbvio, e o segundo instituto, que era a concordata. Então, a legislação da década de 40, ela trazia para a gente apenas o instituto da falência e o instituto da concordata. E aí veio, então, a lei atual, a Lei 11.101 de 2005, e ela promoveu uma readequação desses institutos. O que ela fez? Em primeiro lugar, ela manteve a falência. Então, o Instituto da Falência continua existindo, né? Já existia na década de 40 e continua existindo. Sofreu mudanças? Extensas mudanças, mas continua existindo como instituto. Segunda coisa, na década de 40, existia a concordata. E a nova lei de falência revogou a concordata. Então, a gente não tem mais o Instituto da Concordata. Então, a galera aí que é cotonete, né, cabeça branca, vai lembrar da concordata, mas ela não existe mais. Ela foi revogada pela atual lei de falência. E no lugar da antiga concordata, com a mesma finalidade da antiga concordata, veio então um novo instituto, chamado recuperação de empresas, né? Então, a antiga concordata, ela foi substituída aí agora pela recuperação de empresas. E a finalidade é a mesma, né? Tirar a empresa do buraco para que ela possa permanecer aberta, né? Permanecer em atividade. Tanto a concordata quanto a recuperação de empresa tem como finalidade, então, tirar a empresa do buraco para que ela possa, então, permanecer aberta, permanecer em atividade. Agora, pessoal, a concordata era uma só. A recuperação de empresa, não. Na verdade, gente, a recuperação de empresa é gênero.
que tem três espécies, né? Então, vejam aí, recuperação de empresa é gênero, né? E que tem, então, três espécies. A primeira espécie é a recuperação extrajudicial, né? Então, a primeira espécie aí é a recuperação extrajudicial. E essa recuperação extrajudicial, o nome já diz, ela se caracteriza por ser feita fora do Poder Judiciário, né? Recuperação extrajudicial, ela se caracteriza aí por ser feita fora do Poder Judiciário, a recuperação extrajudicial. Pessoal, a segunda espécie é a recuperação judicial comum, né? A segunda espécie que nós temos é a recuperação judicial comum. A recuperação judicial comum, ela é feita dentro do Poder Judiciário, por isso que ela é judicial, né? Por isso que ela é judicial. E sendo judicial, ela é feita através de um processo. Então, a gente vai ter um processo de recuperação judicial comum, processo de recuperação judicial comum. E essa recuperação judicial comum, gente, ela é pertinente para as médias e grandes empresas. Então, recuperação judicial comum, ela é pertinente pertinente às médias e grandes empresas, né? Então, as médias e grandes empresas, elas se sujeitam aí a um procedimento de recuperação judicial comum. E a última espécie que a gente tem, pessoal, é a recuperação judicial especial, né? A terceira espécie, então, é a recuperação judicial especial. Essa terceira espécie, sendo também uma recuperação judicial, ela também é feita perante o Poder Judiciário. Portanto, ela também é um processo. Então, a recuperação judicial especial, ela também é feita perante o Poder Judiciário, ela também é um processo. Só que ela é especial. Por que ela é especial? Pelo seguinte, ela só se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. Então, a recuperação judicial especial, ela só se aplica à microempresa e à empresa de pequeno porte, né? E, pessoal, na verdade, essa recuperação judicial especial, ela é nova no nome. Mas só no nome, não no seu conteúdo, não nas suas regras jurídicas. Por quê? Porque essa recuperação judicial especial, na verdade, ela copia as regras da antiga concordata, né? Então, a recuperação judicial especial, na prática, ela é mais do mesmo. Mudou o nome, mas é mais do mesmo, porque ela copia as regras, então, da antiga concordata, né? Então, na verdade, olha só, a concordata como instituto foi revogado, né? A concordata como instituto realmente foi revogada, não existe mais. Porém, as regras da concordata permaneceram no nosso sistema jurídico, né? Permaneceram no nosso direito falimentar, só que agora chamado de recuperação judicial especial. E agora, então, pertinente, né, aplicável apenas às microempresas e às empresas de pequeno porte, né? Então, fica essa observação. A concordata, enquanto instituto, foi revogada. Porém, as regras jurídicas pertinentes à concordata se mantiveram no sistema, mas agora, então, denominado de recuperação judicial especial. E, sendo especial, ou é chamada especial, porque só é específica, pertinente às microempresas e às empresas de pequeno porte. Bom, pessoal, e a última observação que eu queria fazer quanto a essa sucessão normativa, né? Sucessão normativa,
diz respeito à concordata, né, ou às concordatas iniciadas na égide da lei antiga. Então, iniciadas, portanto, com base na lei de 1940, né, e iniciadas, portanto, antes da lei 11.101 de 2005. O que aconteceu com as concordatas iniciadas antes da lei 11.101 de 2005 e que não haviam ainda terminado, né, quando então adveio a lei atual de falência, a lei 11.101 de 2005. Pessoal, essas concordatas foram extintas? Não, né? Que eu brinco aí, professor de pandemia. A gente marca o pênalti, bate o pênalti e defende o gol, né? Então, pergunta e responde. Não, né? Essas concordatas aí não foram extintas, né? Elas permaneceram, inclusive permanecem até hoje, né? Sendo regradas aí pela lei antiga, né? Então, as concordatas que iniciaram-se antes da lei 11.101 de 2005 não foram afetadas pela lei 11.101 de 2005. Permanecem, né, como concordata, tramitando aí no Poder Judiciário e algumas até hoje, né? Eu atuo aí numa concordata, né, de um laticínio no Mato Grosso do Sul, né? Uma cidade aqui perto da gente, mas no Mato Grosso do Sul, até hoje, né? Por quê? Porque iniciou antes de 2005 e permanece, então, como concordata. Os processos não foram extintos, né? Concordata não foi extinta, ela permanece até então, né? Então, na verdade, a gente não pode iniciar novas concordatas após 2005, mas as que já existiam, as que já estavam em tramitação em 2005, permanecem como concordata aí, né? Não sofreram, então, influência da lei de falência atual, da 11.101 de 2005. Bom, pessoal, e por fim aí, né, um comentário por hora genérico, depois a gente especifica um pouco mais, é que foi muito bom isso, né? Foi muito bom a revogação da concordata, foi muito bom. Né, a concordata, ela tinha um preconceito muito grande aí na sociedade, né, porque ela, na prática, não atingia sua finalidade, que era sanar a crise econômica, né, permitir, então, que a empresa continuasse de portas abertas em atividade, né, ela não tinha essa eficiência, né, ela não tinha essa eficiência, e por conta disso, ela... Não sei se a gente pode usar o termo gozar, né, de preconceito, mas ela sofria, né, ela sofria um preconceito muito grande aí na sociedade. Então, foi muito bom essa revogação da concordata e a sua substituição pelo Instituto da Recuperação de Empresas. E esse instituto, pessoal, da recuperação de empresa, ele é uma cópia aí, né, da recuperação de empresas americanas, dos Estados Unidos, norte-americana. Então, não deixa de ser uma normativa bem interessante, bem moderna. Nossa recuperação de empresa não é tão ampla quanto a americana, né, ainda, infelizmente, né? Mas é uma cópia da legislação americana, né, da legislação empresarial americana, então não deixa de ser também uma legislação moderna e eficiente, né? Pessoal, e quando eu falo sobre isso, né, para mostrar, então, a eficiência desse Instituto da Concordata, eu costumo contar o caso da recuperação de... eficiência da Concordata? Não, desculpa, eficiência da recuperação de empresa. Eu costumo contar o caso aí da recuperação da General Motors, da GM, nos Estados Unidos, né, processada em uma corte aí do distrito, do município, do distrito, não sei ao certo como que é a divisão de competência nos Estados Unidos, né, de Detroit, né, que é a sede das montadoras, né, das 4 grandes, né, montadoras americanas aí, General Motors, Ford, Chrysler, né, e aí a GM, então, General Motors, conseguiu numa corte americana em Detroit processar a sua recuperação de empresa. Ia lá pelos idos de 2000, né, e até 2008, aí, né, a General Motors
numa crise econômica violenta, né? Numa crise econômica violenta. E o principal credor da General Motors, né, a principal pessoa que a General Motors devia era tributos ao governo dos Estados Unidos, né? Então, um grande credor da General Motors era tributos ao governo dos Estados Unidos. E toda a receita que a General Motors tinha à época, ela acabava pegando e transferindo para o governo dos Estados Unidos a título de amortização desses tributos que ela devia. Mas veja, na prática, ela fazia apenas uma amortização, que é uma diminuição do montante da dívida, mas ela não conseguia, por mais que tentasse, efetivar o pagamento, né? Ela não conseguia quitar esse pagamento, né? E aí, então, né, todo o dinheiro ia para o governo dos Estados Unidos e a General Motors, ela não tinha dinheiro em caixa para poder investir em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico e melhorar o seu portfólio de veículos posto à venda no mercado. E, consequentemente, esses veículos da General Motors foram ficando defasados, foram sendo superados aí pelos concorrentes, né? E a General Motors, então, foi no mundo inteiro perdendo mercado, perdendo venda. E ao perder mercado, ao perder venda, perdeu também faturamento. Então, o dinheiro que já era insuficiente foi se tornando ainda mais insuficiente. E se a General Motors continuava nessa toada, ela ia quebrar, ela ia falir, né? Até então que ela conseguiu promover essa recuperação de empresas numa corte de Detroit, nos Estados Unidos. E o plano traçado pela General Motors, claro que com a aprovação do governo dos Estados Unidos, que era o seu maior credor, foi o seguinte: a General Motors emitiu um monte de ações, e ela deu todas essas ações para o governo dos Estados Unidos em troca do pagamento da dívida, né? Então, ele emitiu essas ações e deu essas ações ao governo dos Estados Unidos para pagamento da dívida. Claro que isso só deu certo porque o governo dos Estados Unidos topou, né? Se ele não topasse, pegasse as ações em pagamento, não ia ter pagamento algum, né? Então, isso só deu certo porque ele topou. Mas fato é que ele topou. Como a General Motors estava numa crise econômica muito grande, né? É de se presumir, e de fato foi assim, os valores dessas ações eram muito baixos, né? Não valia nada essas ações aí. Consequentemente, né, a General Motors teve que emitir um monte de ações e dar muitas ações aí para o governo dos Estados Unidos. Vamos supor que cada ação, à época, valia $1. Se a General Motors devia $1 bilhão para o governo dos Estados Unidos e cada ação valia $1, ela, General Motors, teve que emitir também 1 bilhão de ações para entregar para o governo dos Estados Unidos para pagar justamente essa dívida existente aí, né? E isso gerou um efeito, né? Isso gerou um efeito. Foram tantas ações que, na prática, o governo dos Estados Unidos se tornou acionista majoritário da General Motors. E na prática, pessoal, a verdade é que o governo, então, comprou a General Motors, né? O governo dos Estados Unidos comprou a General Motors dessa forma, né? Ao se tornar o acionista controlador. E aí, então, a dívida tributária foi paga. E a General Motors, então, não precisava mais transferir dinheiro para o governo dos Estados Unidos. E todo o dinheiro que entrava pela venda dos veículos, que ela ainda vendia, né? Ela podia, então, reempregar na sua própria atividade empresarial. Então, investindo em pesquisa, investindo em desenvolvimento tecnológico, né? E, consequentemente, melhorando o portfólio dos seus veículos, né? E, ao melhorar, então, o portfólio dos seus veículos, eles voltaram a ser competitivos em relação aos concorrentes. E, com isso, eles voltaram a ganhar mercado, eles voltaram a vender em grande quantidade. E isso, então, fez entrar mais dinheiro para a General Motors, que investiu mais em pesquisa, que melhorou ainda mais os veículos, que passaram a vender mais, e aí vendendo mais entrou mais dinheiro, e criou, então, um círculo virtuoso
que permitiu, então, que a General Motors saísse dessa crise financeira aí. Isso foi bom para a General Motors? Foi, porque ela saiu da crise financeira. Se não fosse dessa forma, ela tinha quebrado, né? E ela, então, conseguiu se manter em atividade, ou mais que isso, conseguiu crescer até, conseguiu crescer. Além disso, isso foi bom para a sociedade americana, principalmente? Foi, né? E até, por que não brasileira, né? Porque a General Motors, ela tem uma subsidiária integral aqui no Brasil, que é a Chevrolet, né? A Chevrolet pertence aí à General Motors, à GM, né? Isso foi bom, então, para a sociedade, porque as plantas industriais da General Motors no mundo inteiro se mantiveram abertas, empregando, gerando renda, né? Recolhendo mais tributos aos estados, inclusive ao estado brasileiro, né? A GM tem fábrica em São Caetano do Sul, em Gravataí, né? Então, inclusive é o estado brasileiro. E isso foi bom? Não, mais que isso. Isso foi excelente para o próprio governo dos Estados Unidos. Por quê? Se ele não tivesse feito esse acordo, cedo ou tarde a General Motors iria quebrar. E aquela dívida que já estava impagável, então, não seria paga. E o governo, então, ficaria, ia haver navios. O governo não conseguiria receber os seus créditos tributários. Agora, ele fazendo acordo e conseguindo recuperar a empresa, e a empresa se recuperando, o que vocês acham que aconteceu com o valor das ações da General Motors? Explodiu para cima, né? Explodiu para cima, subiu muito. E quem que era o maior acionista? Quem que era o acionista majoritário? O governo dos Estados Unidos. Se ele, hipoteticamente, recebeu 1 bilhão de ações por $1 para pagar a dívida, e vamos supor que essas ações tiveram uma valorização aí de 10 vezes, e foi para $10, o que era aí $1 bilhão virou 10 bilhões. 10 bilhões. E essa valorização por si pagou com folga a própria dívida tributária. Então, na prática, o governo abriu mão de recolher tributo e recebeu as ações, porque ele sabia que a General Motors se valorizando, as ações se valorizariam. E ele, então, que não tinha chance nenhuma de receber, se não fizesse isso, não só recebeu, como multiplicou o seu patrimônio, né? Olha que sacada aí do governo dos Estados Unidos. E isso tudo só foi possível por conta da legislação de recuperação de empresa americana e que a gente importou para cá também em 2005. Não tão amplo ainda, mas já com essa possibilidade também, né? Como aconteceu lá com a General Motors e o governo dos Estados Unidos. Então foi uma sacada genial aí, uma sacada genial. Pessoal, que jamais aconteceria na concordata. A concordata não permitia esse tipo de coisa, né? A extensão de um acordo dentro de uma recuperação de empresa, né? Então, a gente evoluiu bastante normativamente com a legislação de 2005. Pessoal, essa era a historinha que eu queria contar. Parece que tem alguém com a mão levantada, a Natiele. Fica à vontade, Natiele. Se você precisar falar alguma coisa, fica à vontade. Não? Não precisa? Então tá bom. Então vamos dar mais alguém, pessoal, além da Natiele? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta, sugestão, né? Receita de bolo? Não? Então tá bom. Então vamos seguir aí mais um pouquinho. Bom, pessoal, feita essas observações introdutórias, na verdade, a gente pode começar a estudar a nossa lei de falência propriamente dita, né? Então, vamos começar a estudar aí a nossa lei de falência propriamente dita. E os 3 primeiros artigos da lei de falência, né? Os 3 primeiros artigos da lei de falência, artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º, são chamados de disposições gerais. São chamados de disposições gerais. E por que são chamados de disposições gerais? Porque esses 3 primeiros artigos, eles valem para todos os institutos da lei de falência. Eles valem, então, para falência? Sim. Né? Eles valem, então, para recuperação extrajudicial? Sim. Eles valem para recuperação judicial?
seja a comum para médias e grandes empresas, seja a especial para microempresas e empresas de pequeno porte? Sim, eles valem para tudo. E como eles valem, então, para todos os institutos da nossa querida lei de falência, eles são chamados de disposições gerais. E esse é o nosso objetivo na aula de hoje, no nosso encontro de hoje. Analisar, então, os 3 primeiros artigos da lei de falência, conhecidos como disposições gerais. Pessoal, o primeiro artigo, ele fala para a gente o seguinte, que a nova lei de falência só se aplica ao empresário individual ou à sociedade empresária, né? E esse artigo, então, né, mostra para a gente que tanto a falência quanto a recuperação de empresas, o nome já diz, eles são institutos típicos de direito empresarial e, portanto, eles só se aplicam para empresários. Eles só se aplicam para quem se adequa ao conceito de empresário, né? Então, veja, não é qualquer pessoa que pode falir ou se sujeitar a uma recuperação. São só empresas, são só empresários que podem se sujeitar à falência e à recuperação de empresa, né? Aí, quando eu falo isso, as pessoas sempre me perguntam, né? Professor, então, por exemplo, alguém que não é empresário não pode, entre aspas, quebrar? Olha só, quebrar, né? Se a gente for entender quebrar como processo técnico de falência ou processo técnico de recuperação de empresa, quem não for empresário não pode quebrar, né? Na acepção técnica de falência, na acepção técnica de recuperação, né? Quem não for empresário não pode quebrar, né? Agora, pessoal, se o quebrar aí é o uso popular, né? É o uso popular do termo, ou seja, ter muitas dívidas, não ter mais dinheiro, ou até vendendo tudo, não conseguindo pagar as dívidas, né? Claro que as pessoas, ainda que não sejam empresários, elas podem quebrar. Só que para quem não for empresário, né, e tem mais dívida do que patrimônio, a ele não vai ser aplicada a lei de falência, porque a lei de falência é específica para quem for empresário. Quem não for empresário, mas tiver uma dívida maior que o patrimônio, que seus bens, ele recebe o nome de insolvente, né? Quem não for empresário e tem mais dívida do que patrimônio, ele é insolvente. E a ele, então, se aplica as regras da chamada insolvência civil. Regras aí, né, da insolvência civil. E onde que estão previstas essas regras da insolvência civil? No Código de Processo Civil, né? A insolvência civil, ela está prevista aí no Código de Processo Civil. E vocês ou já estudaram ou vão estudar a insolvência civil quando estudarem aí, né, os procedimentos de execução, como cumprimento de sentença ou então procedimento de execução de título extrajudicial, né? As regras de insolvência, elas são estudadas, então, dentro do Código de Processo Civil, quando se estuda as regras de execução, seja pelo cumprimento de sentença, seja pelo procedimento de execução de título extrajudicial, né? Ao passo, então, né, pessoal, que o empresário, ele não se sujeita à insolvência civil, ele se sujeita à lei de falência. Pessoal, e aí uma observação importante, né? A gente não pode esquecer, apesar de que já faz um tempo que nós estudamos essa disciplina, né, e o conceito de empresário, que o empresário é gênero também. O termo empresário é gênero. Por quê? Porque o termo empresário, ele traz como espécies o empresário individual, que é pessoa física que exerce atividade empresarial, e também a sociedade empresária, que é a pessoa jurídica
que é a pessoa jurídica que exerce atividade empresarial. E seja empresário individual, pessoa física, seja sociedade empresária, pessoa jurídica, ambas são empresários. E se ambas são empresários, ambos se sujeitam à lei de falência. E quando eu falo isso, né, surge uma pergunta, né, e como aqui a gente marca a falta, bate o pênalti e defende o gol, eu vou fazer a pergunta e vou responder. Olha só, pessoa física pode falir? Pessoa física se sujeita à lei de falência? Sim ou não? Resposta: depende. Se aquela pessoa física não for empresário, não se adequar ao conceito de empresário, né, ela não se sujeita à lei de falência. Ela vai se sujeitar à insolvência civil do Código de Processo Civil. Agora, se aquela pessoa física ela realizar uma atividade empresarial, né, na forma, portanto, de empresário individual, não interessa que ela é pessoa física, não interessa que ela é pessoa física, interessa que, mesmo sendo pessoa física, ela exerce atividade empresarial, ela é empresária. E então, ela, sim, se sujeita à lei de falência e poderá falir. Então, tomem cuidado com isso, gente, né? E as questões questões de prova vão tentar enganar vocês, né? Elas vão falar, então, que a pessoa física não se sujeita à lei de falência. Depende. Não é o fato de ser pessoa física que inclui ou exclui, né, da lei de falência. O que inclui ou inclui é o fato de ser empresário. Então, se aquela pessoa física não é empresário, ela realmente não se sujeita à lei de falência. Ela se sujeita à insolvência civil do CPC. Agora, se aquela pessoa física é empresário, empresário individual, ela se sujeita, sim, à lei de falência, ela poderá, sim, vir a falir, né? Então, tome muito cuidado com isso aí, né? Pessoal, e nós temos uma classe, né, normalmente exercida por pessoas físicas, tomem cuidado com isso. Nós temos uma classe, normalmente exercidas por pessoas físicas que não são empresários. Elas até exercem atividade econômica, mas elas não são empresárias por expressa exclusão da lei, né, que é o parágrafo único do artigo 966. Que pessoas são essas? São as pessoas que exercem atividade intelectual, principalmente aí os profissionais liberais. Pessoal, os profissionais liberais, eles exercem atividade econômica, mas não na forma de empresa, por expressa exclusão da lei, Por quê? A lei entende que o profissional liberal exerce atividade intelectual e, para a lei, parágrafo único do artigo 966, a atividade intelectual ela não é considerada empresária. Então, os profissionais liberais, ainda que exerçam atividade econômica, ainda que, entre aspas, possam quebrar, eles, na verdade, né, se sujeitam aí à insolvência civil, né? Eles não se sujeitam à lei de falência. Então, o médico não vai falir, né, não vai passar por recuperação de empresa. O advogado já é falido, então não vai falir, não vai passar por recuperação de empresa, né? O dentista, o engenheiro autônomo, né, por exemplo, o engenheiro civil, né, o arquiteto, né, eles não se sujeitam à lei de falência. Mas não é porque eles são pessoas físicas em regra, né? Pessoa física não é problema, né? O problema, né, ou a exclusão da lei de falência é porque ele não tem natureza de empresário, né? Da mesma forma, pessoal, não é o simples fato de ser uma pessoa jurídica que já se sujeitaria automaticamente à lei de falência. Não, né? Ainda que a grande maioria das pessoas jurídicas que a gente tem são sociedades empresariais, e sendo sociedades empresariais, são regradas pelo direito empresarial
e, portanto, se sujeitam, sim, à lei de falência, existem pessoas jurídicas que não são empresariais, que não são regidas pelo direito empresarial. E essas, então, apesar de serem pessoas jurídicas, apesar, às vezes, até de exercer atividade econômica, elas, por não terem natureza empresarial, não se sujeitam à lei de falência. Primeiro exemplo, pessoal, cooperativas, né? A gente estudou aí algum semestre para trás que as sociedades cooperativas, elas têm natureza simples, elas têm natureza civil, elas não têm natureza empresarial, elas não são empresárias. E como tal, né, as cooperativas não se sujeitam à lei de falência, né? Veja, ela pode até ter um passivo, dívida maior que o ativo, maior que os bens, né? Ela está quebrada, entre aspas, mas ela não se sujeita à lei de falência porque ela não é empresa, tecnicamente, né? Ela é uma sociedade civil, ela é uma sociedade simples. Além disso, pessoal, aquelas pessoas jurídicas que não têm finalidade econômica, que não têm finalidade lucrativa, né? Que são associações, fundações, né? Associações, fundações, partidos políticos e entidades religiosas, né? Então, essas 4 pessoas jurídicas são pessoas jurídicas, mas elas não exercem atividade econômica, então, claro, elas não estão sujeitas à lei de falência, elas não são empresários, elas não estão sujeitas à lei de falência, né? Então, a associação, né, por exemplo, um clube, uma fundação, né, gol de letra, aí, por exemplo, né, partidos políticos e entidades religiosas, elas até podem ter dívidas, né, dívidas até impagáveis, mas elas não vão se sujeitar à lei de falência, elas não vão falir, né, elas não vão passar por recuperação, porque elas não têm natureza empresarial, elas não têm natureza empresarial. Pessoal, né, então eu vou repetir aí, ó, cuidado, não é o fato de ser pessoa física que está por si excluída da lei de falência, e também não é pelo fato de ser pessoa jurídica que está automaticamente incluída na lei de falência, né? O critério não é quem, né? O critério é de que forma que exerce a atividade. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, mas desde que exerça atividade com natureza empresarial, se sujeita, sim, à lei de falência. E quem está fora? Profissionais liberais, né? Profissionais liberais, cooperativas, fundações, associações, entidades religiosas e partidos políticos, né? Então, está fora aí, né? Está fora aí os profissionais liberais, né? Está fora os profissionais liberais, está fora as cooperativas, né? Está fora as cooperativas, está fora as associações, né? Está fora aí as associações, está fora também as fundações, né? As fundações, e está fora também as entidades religiosas e os partidos políticos, né? Está fora aí as entidades religiosas e os partidos políticos. Pessoal, mais detalhes sobre isso, né? Eu vou pedir aí para vocês darem depois uma revisada, né, no nosso estudo, né, que a gente estudou há um tempinho atrás já, né? E também, claro, principalmente nos livros de doutrina, a respeito, então, do conceito de empresário trazido pelo artigo 966, caput e parágrafo 1. Porque aquilo que se adequar ao 966 caput, parágrafo único, vai ser empresário e se sujeita à lei de falência. Ao passo que aquilo que não se adequar ao 966 caput, parágrafo único, não vai ser empresário e, portanto, não vai se sujeitar à lei de falência. Bom, pessoal, terminamos o artigo 1º, né? Terminamos o artigo 1º, terminamos, então, a primeira disposição geral da lei de falência, terminamos, então, a primeira disposição geral da lei de falência, e a gente pode trabalhar um pouquinho agora a segunda disposição geral, que é o artigo 2º.
Mas antes da gente entrar no artigo 2º, né, vou abrir para vocês aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma sugestão? Fiquem à vontade. Se quiserem ligar o microfone, né, e comentar alguma coisa, está à disposição. Professor. Oi. O MEI, ele entra? O MEI é uma classificação tributária. Se ele for, na verdade, um empresário individual, ele entra, né? Ele entra. Agora, se ele exercer atividade intelectual, ele está fora, né? Então, não é o fato de ser MEI, de ser micro, né, ou de ser EPP que vai definir a sua natureza jurídica, né? Então, a categoria, a definição da natureza jurídica é pelo artigo 966, né? E se adequar, vai ser aí, se sujeitar à lei de falência. Então, na verdade, você tem que analisar a atividade que o MEI exerce. Se ele exercer uma atividade não intelectual, ele entra, né? Porque ele é empresário. Agora, se ele exercer uma atividade tipicamente intelectual, ele está fora, né? Ele está fora, né? Ele não é empresário e ele não se sujeita à lei de falência, né? Por quê? Volto a dizer, classificação de MEI é uma classificação do direito tributário, é para fins tributários, não propriamente de direito empresarial. Então, você tem que analisar, na verdade, a atividade que o MEI exerce, né? Se é uma atividade não intelectual, ele é empresário individual, ele entra. Se é atividade intelectual, né, ele não é empresário e ele está fora aí. Pessoal, mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos dar início aí ao estudo do nosso artigo 2º. Vamos dar entrada, né? Vamos entrar aí no artigo 2º. Pessoal, o artigo 2º, ele trata agora dos excluídos da lei de falência. Por quê? Porque existe algumas categorias empresariais, então são sim empresas, que, apesar de serem empresas, o artigo 2º exclui da lei de falência. Então, apesar de serem empresas, por expressa disposição da própria lei de falência no artigo 2º, essas empresas estão excluídas da lei de falência. Essas empresas, então, não se sujeitam à lei de falência. Consequentemente, elas podem ter a crise econômica que for, mas elas não se sujeitarão à lei de falência, elas não poderão falir, né? E também, claro, não poderão passar por recuperação de empresa. Agora, pessoal, esse artigo 2º, ele faz uma subdivisão. Ele divide essas empresas em duas classes. Ele coloca aí, né, as empresas que são totalmente excluídas da lei de falência e as empresas que são parcialmente excluídas, né? E a gente precisa, então, ver a diferença entre as empresas totalmente excluídas da lei de falência e as empresas parcialmente excluídas da lei de falência. Pessoal, as empresas que são totalmente excluídas, elas são totalmente excluídas porque, olha a palavra, elas jamais se sujeitam à lei de falência. Elas jamais poderão falir, elas jamais poderão passar por um procedimento de recuperação, né? E tomem cuidado com o termo, porque existe aquela técnica de chute, né, em questão de prova, né? Fala, olha, se aparece o termo jamais, olha, se aparece o termo sempre, essas generalizações em direito normalmente é errado, porque sempre tem uma exceção, né? Sempre tem exceção. Aqui não vale a regra de chute, hein? Os totalmente excluídos jamais se sujeitam à lei de falência, jamais passam por um procedimento de falência, jamais passam por um procedimento de recuperação de empresas. Pessoal, e quem são esses totalmente excluídos? São dois. São as empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, né? As empresas públicas como a Caixa Econômica Federal. E também
as sociedades de economia mista e também a sociedade de economia mista, como a CESP, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, aí, né? Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são totalmente excluídos da lei de falência, o que significa dizer que eles jamais se sujeitarão à lei de falência, eles jamais poderão falir, jamais poderão passar por um procedimento de recuperação de empresa. E por quê, pessoal? Pelo seguinte, olha só, a empresa pública, ela é criada por lei. A empresa pública, ela é criada por lei. Enquanto que a sociedade de economia mista, ela é autorizada por lei. A sociedade de economia mista, ela é autorizada por lei. Então, a empresa pública é criada por lei e a sociedade de economia mista é autorizada por lei. Mas fato é que ambas têm uma lei própria de regência. Ambas já têm uma lei própria de regência. E essa lei própria de regência, ela já traz a destinação final dos bens da empresa pública e da sociedade de economia mista. De modo que se a empresa pública ou a sociedade de economia mista tiver muitas dívidas e tiver que ser encerrada, nós não vamos nos basear na lei de falência para fazer esse encerramento. Nós vamos nos basear na própria lei da empresa pública ou da sociedade de economia mista. E tendo, portanto, uma lei especial, a lei especial prepondera sobre a lei geral, que nesse caso é a lei de falência, né? Então, para essas empresas públicas e sociedades de economia mista, como elas têm uma lei especial, a lei de falência não se aplica a elas, porque a lei de falência é algo geral para todas as empresas, né? Então, empresa pública e sociedade de economia mista estão totalmente excluídos. Elas têm sempre uma lei de regência e a lei de regência já dá a destinação final dos bens quando da necessidade de encerramento dessa empresa pública ou da sociedade de economia mista. Agora, pessoal, esse é o motivo técnico, né? Esse é o motivo técnico pelo qual elas não se sujeitam à lei de falência. Mas a gente tem um motivo pragmático também, né? A empresa pública e a sociedade de economia mista, a empresa pública é 100%, a sociedade de economia mista é uma parte do capital público. Então, se essas empresas públicas ou sociedade de economia mista estiverem quebrando aí, o governo põe dinheiro, né? E elas não vão necessariamente quebrar, né? Elas até podem ser encerradas, mas não por meio de quebra, porque o governo injeta dinheiro. Elas vão ser encerradas por qualquer outro motivo. Por exemplo, aí, né? A Petrobras, só tem carro elétrico. Né? Só tem carro elétrico. Vai demorar? Vai, mas talvez chegue, né? Talvez chegue aí, né? Ainda mais na necessidade, né, que a gente tem agora, né, necessidades ambientais, então, talvez chegue. E aí não tem mais sentido, talvez, em produzir combustíveis fósseis, ou pelo menos não na quantidade que a gente produz hoje. E pode ser que no futuro ainda muito distante, né, não tenha mais o objeto social da Petrobras. E aí a Petrobras ela vai ser extinta, né? Não que ela vai quebrar, ela vai ser extinta, né? Então elas não se sujeitam propriamente à lei de falência. Pessoal, esses são os dois excluídos da lei de falência, totalmente excluídos da lei de falência. Eles não se sujeitam, então, à lei falimentar. Porém, pessoal, além desses dois, o artigo 2º da lei de falência traz para a gente também os parcialmente excluídos, né? Os parcialmente excluídos. Esses parcialmente excluídos, eles são parcialmente excluídos porque, num primeiro momento da crise econômica, eles não se sujeitam à lei de falência. Não se sujeitam. Nem para falência, nem para recuperação de empresa. Porém, se essa crise econômica permanecer, em um segundo momento, esses parcialmente excluídos
poderão sim se sujeitar à lei de falência, poderão sim passar então por um procedimento de falência, por um procedimento de recuperação. Então, os parcialmente excluídos, eles não se sujeitam inicialmente à lei de falência, né? Porém, né, em um momento posterior, eles poderão, não é obrigatório, mas eles poderão sim se sujeitar à lei de falência, poderão sim passar por um procedimento de falência ou de recuperação de empresas. Pessoal, e esses parcialmente excluídos, né, são empresas, é empresa, porém que trabalham sobre a forma de regulamentação e autorização do Estado, né? Os parcialmente excluídos são empresas que trabalham aí na forma de regulamentação, de autorização, de regulamentação, né, de autorização e regulamentação pelo Estado. Então, na verdade, existe um órgão estatal que autoriza, regulamenta e fiscaliza essas empresas. Sendo assim, se essas empresas estiverem em crise econômica, elas não se sujeitam à lei de falência ou à recuperação de empresa. Porque, num primeiro momento, é necessário que haja intervenção do órgão regulamentador, né? Então, no primeiro momento da crise econômica, vai ter intervenção do órgão regulamentador. E esse órgão regulamentador, então, intervém nessa empresa, né, para tentar colocar a coisa em ordem, né, para tentar colocar a casa em ordem aí. E se conseguir, colocou a casa em ordem, de modo que aquela empresa, então, não precisará se sujeitar à lei de falência, não precisará passar por um procedimento de recuperação e não estará também sujeita à falência, porque a inicial intervenção já foi suficiente. Agora, pessoal, se a empresa regulamentada, então, ela está em crise econômica, vem o órgão regulamentador e intervém, e esse órgão regulamentador tenta colocar a casa em ordem, mas não consegue colocar a casa em ordem, aí não tem jeito. E aí, olha só, o próprio órgão regulamentador, interventor, irá requerer a recuperação ou a falência dessa empresa, né? E, consequentemente, então, num segundo momento, após intervenção e após pedido do próprio órgão regulamentador / interventor, né, essas empresas, então, nesse segundo momento, se sujeitarão à recuperação de empresa, né? Se sujeitarão à recuperação de empresa ou até falência, né? Pessoal, lembrando aqui que nesse caso, quem vai pedir a recuperação, né, quem vai pedir a falência é sempre o órgão regulamentador e interventor após a intervenção. Pessoal, e quais são essas atividades regulamentadas parcialmente excluídas, né? Eu coloquei algumas aqui, né? Olha lá, pessoal. Primeiro, as instituições financeiras, público-privada, né? Os bancos, né? Público não, privada, né? Não tinha o público daqui. Os bancos, né? Os bancos, eles são atividades regulamentadas pelo Bacen, que é o Banco Central. Então, se um determinado banco ele está em crise econômica, ele não vai direto para a recuperação, ele não vai direto para a falência. Ele sofre primeiro a intervenção do Bacen e o Bacen vai tentar colocar a casa em ordem. Se conseguir, beleza, para por aí. Se não conseguir, o Bacen que vai pedir a recuperação ou a falência do banco. Segundo exemplo, pessoal, os consórcios, né? As operadoras aí de consórcios, né? Consórcio Nacional Honda, Consórcio Nacional Massey Ferguson, né? Que vende trator aí, enfim, os consórcios em geral, né? Eles também são atividades regulamentadas pelo Bacen. Então, se uma determinada operadora de consórcio está em crise econômica, ela vai primeiro sofrer a intervenção do Bacen para tentar colocar a casa em ordem. Se conseguir, beleza, sai fora.
Se não conseguir, o próprio Bacen pede a recuperação ou a falência daquela operadora de consórcio. Pessoal, depois, as seguradoras, né? As seguradoras também são atividades regulamentadas pelo órgão público chamado SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados. Então, se uma seguradora está em crise econômica, ela não vai direto para recuperação ou para falência. Ela sofre primeiro uma intervenção da SUSEP, que vai tentar colocar a casa em ordem e não conseguindo, beleza, sai fora. Não conseguindo, a SUSEP, então, que vai pedir a recuperação ou a falência da seguradora. Outro exemplo, pessoal, são as operadoras de plano de saúde, né? As operadoras de plano de saúde. Porque as operadoras de plano de saúde, elas também são atividades regulamentadas pela ANS, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, se uma operadora de saúde aí está em crise econômica, ela primeiro sofre a intervenção da ANS, a ANS tenta colocar a casa em ordem, conseguiu, beleza, sai fora. Não conseguiu, a ANS pede a recuperação ou a falência do plano de saúde. Pessoal, e também aí as cooperativas, agora olha só, não é qualquer cooperativa, né? É cooperativa de crédito, que é banco, né? Que é banco, né? Não é qualquer cooperativa aí, cooperativa de crédito, que a cooperativa, qualquer cooperativa nem se sujeita à lei de falência, né? Aqui é a cooperativa de crédito aí, que é banco, né? Não está em crise econômica, não está em falência, né? Não está em recuperação, não está em intervenção, nada disso. Mas, né, todo mundo conhece aí o Cicobi, é uma cooperativa de crédito, é um banco, né? É um banco. Né? Então, ela teria essa intervenção primeiro aí. Pessoal, e por último, as entidades de previdência complementar, né? As previdências privadas, aí as empresas de previdência privada, elas também são regulamentadas pela SUSEP, né? E também sofrem intervenção da SUSEP. Então, as previdências complementares aí, né? As previdências complementares. Também coloquei aqui a sociedade de capitalização, né? Porque normalmente é banco, né? Todo banco vende título de capitalização aí, né? Você tem, por exemplo, o Banco Baú, né? O Baú da Felicidade, que é o banco, esqueci o nome do banco do Silvio Santos, né? Me fugiu o nome do banco do Silvio Santos, que opera o título de capitalização Baú da Felicidade, né? Você tem o Itaú, por exemplo, que opera o título de capitalização, o PIC, né? E tem aqui, né, que na nossa região que vende aí, né, o Saúde Cap, também é um título de capitalização, né? E também, né, coloquei aí, pessoal, entidades equiparadas, né, Sociedade de Arrendamento Mercantil, leasing, né, que a gente chama, na verdade, de lessores, né? A sociedade de arrendamento mercantil, que permitem o leasing, aí são os lessores, e eles são muito usados na aviação, né? As empresas aéreas, elas não são donas propriamente dos aviões que elas operam, né? Tudo feito na forma de leasing, né? Na forma de leasing. Né? E os donos, então, são outras empresas que arrendam para as empresas aéreas, mediante remuneração normalmente mensal. E essas empresas, então, donas dos aviões e que emprestam são os lessores. E, claro, quando uma aviação entra em crise econômica, a gente está vendo várias aí nesses tempos de Covid, né? A gente sempre vê a notícia que a aviação devolveu o avião, né? Nossa, como que ela pode devolver o avião? Simples, porque não é dela, né? O avião são dos lessores, ela simplesmente devolve o avião, para de pagar esse arrendamento, né? E, por equiparação também, as administradoras de cartão de crédito. Então, Visa, Mastercard, Cielo, né? American Express, né? Tem várias aí, né? Então, as administradoras de cartão de crédito, porque elas se equiparam aí a instituições financeiras, elas se equiparam a bancos. E, portanto, elas vão ter previamente a intervenção aí do Banco Central, do Bacen. Pessoal, tirando esses totalmente excluídos e tirando os parcialmente excluídos, todas as demais empresas se sujeitam, então, integralmente à legislação falimentar. Tirando esses casos, então, do artigo 2º, os totalmente excluídos e os parcialmente excluídos,
todas as demais empresas se sujeitam aí integralmente à legislação falimentar. E com isso, então, pessoal, a gente terminou o artigo 2º, né? O segundo dispositivo aí geral, segundo dispositivo geral da lei de falência, né? Que se aplica, então, tanto à falência quanto à recuperação de empresa. E a gente pode falar um pouquinho agora sobre o terceiro artigo, né? Que é a terceira e última disposição geral da lei de falência. Mas antes da gente entrar no artigo 3º, né, eu abro para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, né, alguma recomendação, inclusive de filmes, né, fiquem à vontade aí. Pessoal, Rosane, pode falar. Professor, primeiro, boa noite ao senhor e a todo mundo aí da sala. No artigo 2º, fala sobre o banco público, né? Não sei se aquilo que o senhor acabou excluindo acaba sendo um erro ou tem alguma lógica? O artigo 2º fala: esta lei não se aplica a empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso no inciso 1º. No inciso 2º, instituição financeira pública ou privada. Será que é algum erro mesmo ou tem algum motivo aí em particular de colocar a instituição financeira pública aí? Não sei não, Rosalino, porque na verdade eu não consigo pensar em nenhuma instituição financeira pública que não seja empresa pública ou sociedade de economia mista, né? Então, não sei se foi preciosismo do legislador, não sei te dizer, né? Ou se foi preciosismo, ou se tem um fundamento por trás, eu não sei dizer, né? Eu não consigo ver nenhum banco público que não seja sociedade de economia mista ou empresa pública, né? Então, vou ficar te devendo essa daí. Não sei se é preciosismo ou se teve alguma razão por trás, né? Erro não é, né? Mas um preciosismo, talvez, da legislação e do legislador, né? Talvez. O Banco do Povo, eu acabei de lembrar agora do Banco do Povo, mas ele acaba sendo, né, público é, pela ingestão de capital também, enfim, pela gestão e tudo mais. Não tem mesmo, não consigo ver. Então tá, João, obrigado. E também o Correio, né? O Correio também não daria para encaixar, né? Não é nem banco, mas também está fora, né? O Correio estaria fora também, porque acaba tendo natureza pública, né? Não consigo visualizar, não. Nenhum que seja público e não esteja no artigo 1º, né? Desculpa, no inciso 1º, né? Não sei dizer mesmo. Bom, pessoal, mais alguém? Alguma pergunta aí? Não? Então vamos lá, então vamos matar aqui. Olha lá, pessoal, o artigo 3º, né, ele diz para a gente a respeito da competência do processo, né, da competência do processo de falência e de recuperação de empresa, né? O artigo 3º também é um dispositivo geral, então ele vale tanto para a falência quanto para a recuperação de empresa. Então ele diz a competência tanto do processo de falência quanto do processo de recuperação de empresa. E quando a gente fala em competência, pessoal, existem, né, três formas básicas, né? Então vamos fazer o mais completo possível. Quando a gente fala aí de competência, existem três formas básicas de competência. A primeira é a competência em razão da matéria. E a competência em razão da matéria, né, divide aí os processos, né, ou divide, na verdade, o Poder Judiciário como um todo em justiças, sendo 3 especializadas e 2 comuns. As especializadas são Trabalhista, Eleitoral e Penal Militar da União, e a comum são a federal e a estadual. Pessoal, a falência e a recuperação de empresa, claramente, não é trabalhista, não é penal militar, não é eleitoral. Então, claramente, é de competência da justiça comum, né? Então, os processos de recuperação de empresa e falência, eles são de competências das justiças comuns. Só que dentro da justiça comum, a gente tem a justiça federal e a justiça estadual. Pessoal, entende-se, isso é pacífico, entende-se que não tem interesse da União. Num processo de falência, por si, não tem interesse da União. Consequentemente, a competência do processo de falência e de recuperação de empresa é sempre da justiça comum
estadual. É sempre na justiça comum estadual. Agora, tomem cuidado, porque as questões vão tentar induzir vocês em erro, apesar disso já estar mais manjado, né, que muita coisa aí. E vai falar o seguinte, olha, a maioria das dívidas são tributos federais, olha, né, a União é a maior credora, né, olha, a empresa deve contribuições previdenciárias ao INSS, que é uma autarquia federal. Não interessa. Se é recuperação ou é falência, não importa o credor, mesmo que seja credor federal. A competência da justiça estadual. Por quê? Porque, na verdade, a União está como credora. E o interesse da União não é direto à falência ou à recuperação. Né? Há até um interesse da União, mas é um interesse indireto. Da mesma forma que os demais credores, a União quer receber só. Né? Só. Ela não vai ficar em cima do processo, nada disso. Né? Então, entende-se que não tem interesse federal. A competência da recuperação de falência, da recuperação e da falência é sempre da justiça comum estadual. Bom, o segundo tipo de competência que a gente tem, né? O segundo tipo de competência que a gente tem é a competência hierárquica, né? Pessoal, e a falência, ela sempre se processa em primeiro grau. A falência e a recuperação de empresa, ela sempre se processa em primeiro grau, né? Perante, então, as comarcas, né, da justiça estadual. Né? A gente não tem processo de falência em segundo grau, a gente não tem foro por prerrogativa de punção, né, ou ação originária de falência ou de recuperação de empresa em segundo grau. Nada disso. É sempre em primeiro grau da justiça estadual, é sempre na comarca. E o último tipo de competência que a gente tem é o que trabalha justamente o artigo 3º da Lei de Falência, né? Que é a competência territorial. Competência territorial. Então, eu já sei que é na justiça estadual, de primeiro grau, eu já sei que é na comarca. Agora, na comarca de onde? Pelo seguinte, uma determinada empresa, ela pode ter um único estabelecimento. Só tem um estabelecimento. É um só. E aí, gente, aí não tem dúvida. Aí, né, a falência, né, o processo de falência, o processo de recuperação, vai tramitar necessariamente nesse estabelecimento, né, nessa comarca onde a empresa tem o seu estabelecimento. Né? Só tem um, aí não tem jeito, vai ter que ser lá. Vai ter que ser lá. O problema surge, e é isso que o artigo 3º vem a resolver, quando a empresa em falência ou a empresa em recuperação judicial, ela tem, na verdade, vários estabelecimentos diferentes em várias localidades, em várias comarcas diferentes. E aí, então, a gente vai ter que definir em qual desses estabelecimentos, né, ou na comarca de qual dos estabelecimentos que vai tramitar, então, o processo de falência ou recuperação de empresa. E a gente costuma ser induzido em erro achando que esse processo de falência ou recuperação de empresa teria que tramitar na comarca da sede da empresa, né? Na comarca da sede da empresa. E quando eu falo isso em sala de aula, eu peço, pessoal, quem acha que é na sede, levanta a mão. A maioria levanta a mão aí. Mas não é propriamente esse critério. Não é propriamente esse critério, né? Por quê? O artigo 3º, ele fala que o processo de falência, ele deve tramitar, na verdade, na comarca, abre aspas, do principal estabelecimento da empresa. Principal estabelecimento da empresa. E, para a gente definir o que é principal estabelecimento da empresa, o critério usado não é um critério jurídico, não é o critério, portanto, da sede contratual da empresa. O critério usado para fins de principal estabelecimento e para fins de definir, então, a competência na lei de falência é um critério econômico. É um critério econômico. E para a gente, então,
principal estabelecimento é, na verdade, o estabelecimento onde a empresa concentra as suas atividades econômicas. Por exemplo, tem a maior planta industrial, né? Produz mais, movimenta mais dinheiro, tem mais empregados, né? E a competência, portanto, né, vai ser justamente nesse maior estabelecimento economicamente falando, com concentração das atividades, com maior volume de dinheiro, com maior volume de produção, com maior volume de empregados aí. E mesmo que seja diferente da sede, né? Então, veja, olha só, uma determinada empresa, ela tem como sede contratual a cidade de São Paulo. Sede contratual, a cidade de São Paulo. Por quê? Porque é lá onde está a maior facilitação de negócios, de transporte dos diretores. Só que na sede contratual, que é São Paulo, essa empresa só tem, na verdade, um escritório. É só a parte administrativa dela. Porque, na verdade, o principal estabelecimento, economicamente falando dela, não é São Paulo. A planta industrial dela mesmo, onde ela produz, onde ela movimenta, onde ela movimenta dinheiro, onde ela tem maior número de empregados, fica, por exemplo, aí em São José dos Campos. Ou às vezes até uma cidade pequenininha, né? Aqui mesmo, às vezes, na nossa região, né? A sede é uma fazenda gigante, né? Uma fazenda gigante aí, que os donos vêm de jatinho, pousa direto na fazenda aí. A sede contratual é São Paulo, para facilitar o negócio. Mas a movimentação da grana mesmo não é São Paulo, é aqui na nossa região. Às vezes, cidades menores aqui da nossa região, Ponta Linda, Turmalina, né? Putas fazendas aí enormes, né? Que movimentam muita grana. E aí, onde que vai ser o processo de recuperação ou falência dessa empresa? São Paulo, porque é lá onde está a sede contratual, e apesar de ser a sede, é um escritóriozinho pequenininho, bonitão, todo bonitão, mas pequenininho. Ou então, a nossa região aqui, onde está, de fato, a planta industrial, onde ela produz, onde ela movimenta riquezas. Pelos termos do artigo 3º, não importa a sede contratual, importa a competência definida pela principal estabelecimento econômico, onde a empresa concentra as suas atividades, ainda que seja diferente do local da sede contratual. Então, gente, toma muito cuidado aí. Quando a gente faz essa pergunta em sala de aula, 90% da galera levanta. Ah, na sede, professor. Na sede o quê? Jurídica? Não, não é. Não necessariamente. Né? Pode até ser na sede, mas não necessariamente. Porque o critério não é sede, o critério não é jurídico, o critério é econômico. Então, tem que ser processada a falência e a recuperação no principal estabelecimento econômico. Se, porventura, a sede é também o principal estabelecimento econômico, maravilha, vai ser lá. Agora, se não vai ser, se não é, né, se a sede é só um escritóriozinho e a planta industrial fica em outro local, a falência e a recuperação vai ser no outro local, né, e não na sede daquela empresa aí. Pessoal, e por fim, né, tem a ideia de multinacionais. E se for uma empresa multinacional, né, em que a sede dela é fora do Brasil e normalmente, né, até em que o principal estabelecimento empresarial dela é fora do país? Aí é possível pedir a falência dessa empresa, né, multinacional, em qualquer lugar que ela tenha filial aqui no Brasil, né? Então, se for empresa multinacional, é possível pedir a falência dela em qualquer local que ela tenha filial aqui no Brasil, né? Por quê, pessoal? Qual que é a ideia da lei? A ideia da lei é pegar a empresa de jeito. E se a empresa quebrar e vazar no Brasil, né, ela vai, mas as dívidas e os credores ficam.
Então, a gente tem que dar um jeito aí de pegar essa empresa multinacional, aí decretar a falência dela, bloquear logo os bens dela para pagar os credores aqui no Brasil, antes que ela vaze daqui, antes que ela dê no pé daqui, que aí já não paga mais nada, né? Então, para fins de facilitar a decretação de falência ou recuperação de uma multinacional, a lei dá esse benefício. Para a multinacional, que tenha sede, que tenha principal estabelecimento fora do Brasil, vale aqui no Brasil para decretar a recuperação à falência dela, qualquer lugar que ela tenha filial. Qualquer lugar que ela tenha filial. Aí. Pessoal, de modo que, né, a terminologia correta aí, né, e usada pelo STJ, né, é que a falência e a recuperação de empresa se processam no domicílio real da empresa, que é onde essa empresa, então, concentra as suas atividades, né? A falência, então, ela se processa no domicílio real, onde a empresa concentra as suas atividades. Bom, pessoal, já direcionando aí para o final, mas ainda não chegamos no final, né? Mas já direcionando para o final, eu queria ver com vocês, né? Trabalhar com vocês aí essa questão que caiu na prova da Defensoria Pública de Minas Gerais em 2009, né? E essa questão mostra para a gente aí que, pelo menos a Defensoria Pública em Minas Gerais é bem bairrista, né? Tem alguém de Minas aí? Tem alguém de Minas aí? Né? Então, vamos lá, olha lá. De Minas, aí, né? O Elias é de Minas. A Defensoria de Minas é bairrista, olha só. Um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha, né? Então, 3 cidades de Minas aí. Negócios concentrados em Uberaba, filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. E aí pergunta para a gente aí, qual o foro competente para requerer a sua recuperação judicial? Lembrando que a gente já estudou o artigo 3º, o artigo 3º é um dispositivo geral que vale tanto para falência quanto para recuperação de empresa. E o artigo 3º define que a competência territorial é dada pelo domicílio real, é dado pelo principal estabelecimento da empresa no sentido econômico, ainda que diverso da sede. Então, pessoal, qual que é a resposta correta? Negócios concentrados em Uberaba, filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Se a gente for seguir o artigo 3º, que é de principal estabelecimento econômico, ser Uberaba. E, portanto, né, a ideia aí seria, então, assinalar a alternativa A de Uberaba. Quem concorda, levanta a mão aí, né? Quem concorda, levanta a mão. Uberaba, como resposta correta. Alternativa A, de cá, pá, de cá. Quem concorda, levanta a mão. Sinto informar-lhes, né, Alana, Natanael, que eu consegui ver aqui, que vocês estão errados. Por quê, gente? Por quê? Olha só. Um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Cartório, não junta comercial. Se ele está registrado em cartório, ele não é empresário. E se ele não é empresário, ele, na verdade, não se sujeita à lei de falência. Claro que, Natanael, Alana, se ele fosse empresário, aí ficariam certo. E a alternativa que é o principal estabelecimento realmente, economicamente falando. Mas, na verdade, o problema aqui é que ele não é empresário. E se ele não é empresário, ele nem se sujeita à lei de falência. Então, na verdade, a resposta correta é a alternativa C, porque ele não é empresário. Se ele está registrado no cartório e não na junta, ele não é empresário. Gente, pegadinha total. Moral da história. Analisem esses
3 artigos sempre em sequência, né? Não vai direto para analisar a competência, analisem os 3 artigos sempre em sequência. Verifica se realmente é empresário, porque se não for, nem se aplica a lei de falência. Se for empresário, passa para o artigo 2º. Verifica se esse empresário não está excluído, porque se for uma sociedade de economia mista ou empresa pública, está 100% fora. Agora, se for banco, se for seguradora, pode estar fora, pode estar dentro, né? E aí depois é que você vai analisar de fato a competência, né? Então, moral da história aí, analisem esses 3 artigos juntos e em sequência, né? Porque a resposta final pode a pergunta pode dar a impressão que ela está perguntando sobre o artigo 3º, mas na verdade a resposta final não depende do artigo 3º, você nem chegou nele, você já excluiu antes. Então, foi uma questão aí, pegadinha total, né? Foi uma questão pegadinha total aí. Na minha opinião, sacanearam, porque eles colocaram assim, ó, o empresário rural, né? Então, induziu em erro, né? Induziu em erro. Mas, pelo que eu saiba, essa questão não foi anulada. Talvez, né, ficaria mais correto se colocasse assim, ó, produtor rural, né? Que aí não induziria em erro. Mas não foi a terminologia usada. Eles já colocaram empresário rural, né? Empresário rural, mas não é empresário, porque ele está registrado na junta, não no ele está registrado no cartório, não na junta. Pessoal, a Alana levantou a mão, pode falar, Alana. Então, professor, referente a isso, eu me induzi ao erro justamente por isso. Eu vi um empresário rural. Então, tipo, eu não atentei ao registro civil de pessoas jurídicas, que no caso seria no cartório, não na junta. Então, por isso que, tipo, eu falei que seria a alternativa A. Então, por isso, porque eu vi o empresário rural, justamente isso já me induziu justamente ao erro. A terminologia foi ruim, né? Se eles tivessem colocado produtor rural, não teria esse problema. Exatamente. Mas, provavelmente alguém recorreu dessa questão na época, né? Já faz um tempinho aí, 2009, provavelmente alguém recorreu, mas eu peguei essa questão, na verdade, do Q-Concursos, né? Peguei do Q-Concursos, lá não constava anulada, não, né? Então, a banca manteve a questão aí. Bom, pessoal, e para mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fique à vontade aí. Não? Para a gente terminar, então, né? Para a gente terminar, então, não está aqui no material, mas eu vou falar, né? Não está aqui no material, mas eu vou falar. Que é, pessoal, a competência criminal, né? Competência criminal. Competência dos crimes falimentares. Competência dos crimes falimentares. Pessoal, e aqui a gente tem uma divergência, né? A gente tem uma divergência. Por quê? Porque tem uma parte da jurisprudência, né? Tem uma parte da jurisprudência que entende que os crimes falimentares, olha só, que os crimes falimentares, eles devem ir para uma vara criminal da comarca de falência, né? Então, tem uma parte da jurisprudência que desmembra e fala que os processos por crimes falimentares se mantêm na comarca, mas não na vara de falência. Eles são desmembrados e eles vão ser processados e julgados por uma vara criminal da mesma comarca, mas é uma outra vara. Então, a falência fica na vara civil, fica na vara empresarial, né? E os crimes, então, falimentares são processados e julgados em uma vara criminal da mesma comarca, mas outra vara, outro juízo aí, né? E tem uma outra parte da jurisprudência, né, da qual comunga aí o TJ aqui em São Paulo, né? Tem uma outra parte aí da jurisprudência que comunga o TJ de São Paulo, que entende que, na verdade, a vara falimentar, né, a vara do processo de falência, ela teria aí uma competência ampliada para também processar e julgar os próprios crimes falimentares, né? Então, o TJ de São Paulo acaba ampliando aí a competência da vara falimentar, né, a vara do processo de falência, para também uma competência criminal, né, e também a mesma vara, né, acaba processando e julgando, então, os crimes falimentares. Pessoal, qual que é o argumento do TJ? Qual que é o argumento do TJ? O TJ fala o seguinte, quem, se não o próprio juiz da falência, vai ter condições de analisar se houve ou não houve crime falimentar? O próprio juiz.
Se a gente desmembrasse, né, se a gente remetesse o processo crime para uma vara criminal, o juiz criminal pegaria o bonde andando, e aí ele teria que analisar todo o processo de falência, que não é pequeno, para verificar se houve crime ou não falimentar. E isso, então, né, abarrotaria a vara criminal, né, perderia um tempão, isso não seria, portanto, eficiente. Para fins de eficiência, é muito mais prático, muito mais rápido, que o próprio juiz da falência, que já está analisando o processo de falência desde o início, também acabe processando e julgando os próprios crimes falimentares, né? Essa é a tese do TJ de São Paulo, para fins de facilitação, né? Para fins de facilitação. Pessoal, e a segunda, agora sim, última observação que eu queria fazer com vocês hoje, e aí a gente vai tomar um chazinho, né? Não pode ser café, que senão não dorme, vamos tomar um chazinho. Né? A gente vai tomar um chazinho, é o seguinte, gente, esse juízo da falência e da recuperação de empresa, né, que a gente viu a competência material, que a gente viu a competência hierárquica, que a gente viu a competência territorial, ele é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, né, escrevam aí, esse juízo da falência, ele é um foro universal, né? O juízo da falência, né, ele é um foro universal. A vara onde está tramitando o processo de falência, ele é um juízo universal. O que é juízo universal? É um juízo, então, que tem uma competência ampliada para processar e julgar tudo, mas tudo, que envolve aquela determinada empresa, no caso, em falência, né? E com isso, pessoal, olha que coisa maluca. Iniciado o processo de falência, todos os processos que envolvam a empresa falida são atraídos para a própria vara de falência, né? Os juízes, então, esses outros juízes que são responsáveis por esses outros processos da falência vão remeter os processos que estão sob responsabilidade deles para a vara da falência, para o juízo da falência. E aí o juiz da falência, além da falência, vai ter que julgar todos os demais processos que envolvam o falido. É por isso que a falência acaba virando algo grande, monstruoso aí, né? É por isso que a falência acaba virando algo grande, algo monstruoso. Porque, além da falência, todos os processos que envolvam o falido, né, a empresa falida, são remetidas para aquela vara, né, para aquele juízo aí. E aí o juiz vai ter que julgar tudo, né? E o juiz vai ter que julgar tudo. Pessoal, e quando eu falar qual é o outro juízo universal, a gente tem no direito brasileiro 2 juízos universais. Um eu já falei, que é a falência. Quando eu falar qual é o outro, vocês vão entender por quê. O primeiro, por que a falência é um juízo universal. O segundo juízo universal que a gente tem no direito brasileiro é o inventário, né? É o foro do inventário, né? E o que é inventário? Inventário é o procedimento pelo qual, né, a gente apura tudo que o morto deixou, de bens e de dívidas. Parece com a falência? Parece, né? Porque a falência, quem morreu foi a empresa. E a gente vai apurar, então, tudo que a empresa tinha e tudo que a empresa devia, né? E para fazer essa apuração, só tem um jeito. O mesmo juiz julgando tudo que envolvia aquela empresa, né? Então, da mesma forma que o inventário atrai todos os processos que envolviam o morto, né? A falência também, né? O foro da falência atrai todos os processos que envolvia o falido, a empresa falida, né? E esses são os 2 juízos universais. Porque esses juízos universais vão apurar tudo que havia do morto, tudo que havia da empresa falida, tudo que ela tinha e tudo que ela devia, de modo que o mesmo juiz tem que julgar tudo. Essa é a regra, mas como boa regra, existem exceções, e as exceções ao foro universal da falência, a gente estuda, então, na semana que vem. Então, marquem aí, pessoal, a gente parou justamente no estudo das exceções ao foro universal da falência. Pessoal, eu vou interromper aqui o vídeo para não ficar muito grande, né? Agradecendo a presença e paciência de vocês, né?
e desejando boa noite, boa semana, bom final de semana e até semana que vem. Mas a gente continua batendo um papo aqui. Até! Pessoal, então interrompi aqui a gravação.